Carlos Castaneda, A Arte do Sonhar. Capítulo 12. A Mulher na Igreja. Dom Juan e eu permanecemos sentados em silêncio. Fiquei sem perguntas e ele parecia ter dito tudo que era pertinente. Não podiam ser mais de 6 horas, mas a plaza estava incomumente deserta. Era uma noite quente. Naquela cidade as pessoas costumavam passear ao redor da plaza todas as noites até 10 ou 11 horas. Aproveitei o momento para reconsiderar o que estava acontecendo comigo. Meu tempo com Dom Juan estava terminando. Ele e seu grupo iriam realizar o sonho dos feiticeiros, deixar este mundo e entrar em dimensões inconcebíveis. Baseando-me em meu limitado sucesso no sonhar, eu acreditava que suas afirmações não eram ilusórias. Eram extremamente sóbrias, ainda que contrárias à razão. Eles buscavam a percepção do desconhecido e conseguiram. Dom Juan estava certo em dizer que, ao induzir um deslocamento sistemático do ponto de aglutinação, o sonhar libera a percepção, alargando o âmbito do que pode ser percebido. Para os feiticeiros de seu grupo, o sonhar não apenas abria as portas de outros mundos perceptíveis, mas havia-os preparado para entrar nessas esferas com total consciência. Para eles o sonhar tornara-se inefável, sem precedentes. Algo a cuja natureza e cujo âmbito só se poderia aludir, como quando Dom Juan dizia que o sonhar era o portal para a luz e a escuridão do universo. Só havia uma coisa pendente para eles: meu encontro com o desafiador da morte. Eu lamentava que Dom Juan não tivesse me avisado para me preparar melhor, mas ele era um nagual que fazia todas as coisas importantes impulsivamente e sem qualquer aviso. Por um momento eu parecia estar bem, sentado com Dom Juan no parque, esperando que as coisas acontecessem. Mas então minha instabilidade emocional sofreu uma queda, e num piscar de olhos eu me vi em meio a um negro desespero. Fui assaltado por considerações mesquinhas sobre minha segurança, meus objetivos, minhas esperanças no mundo, minhas preocupações. Depois de algum exame, entretanto, tive de admitir que talvez minha única preocupação real fosse com minhas 4 companheiras no mundo de Dom Juan. Ainda que, se eu pensasse bem, nem mesmo isso era verdadeiro para mim. Dom Juan havia-as ensinado a ser o tipo de feiticeiras que sempre sabiam o que fazer. E mais importante ainda, ele as havia preparado para sempre saber o que fazer com o que sabiam. Tendo-a muito afastado todos os motivos possíveis para minha angústia, o que restou foi a preocupação comigo mesmo, e me entreguei a ela sem qualquer vergonha, uma última indulgência para a estrada, o medo de morrer nas mãos do desafiador da morte. Fiquei com tanto medo que eu senti o estômago enjoado. Tentei me desculpar, mas Dom Juan riu. Você não é a única pessoa a ter dor de barriga por causa do medo, falou. Quando encontrei o desafiador da morte, eu molhei as calças. Pode acreditar? Esperei em silêncio durante um momento longo e insuportável. Tá preparado? Ele perguntou. Falei que sim. Ele acrescentou, levantando-se. Vamos então descobrir como você vai se portar na linha de tiro. Foi na frente em direção à igreja. Por mais que eu tente, tudo o que lembro hoje em dia daquela caminhada é que ele teve de me arrastar por todo o caminho. Mas não me lembro de chegar à igreja ou de entrar nela. A próxima coisa que soube é que estava ajoelhado num banco de madeira, longo e desgastado, junto da mulher que eu vira antes. Ela sorria para mim. Olhei desesperado ao redor, tentando localizar Dom Juan, mas ele não estava à vista. Eu teria voado como um morcego fugindo do inferno
se a mulher não me impedisse, agarrando meu braço. Por que você deveria estar com tanto medo da pobrezinha de mim? Ela me perguntou em inglês. Fiquei grudado no lugar onde me ajoelhara. O que me envolveu total e imediatamente foi sua voz. Não consigo descrever o que, no som rouco de sua voz, tocava minhas lembranças mais recônditas. Era como se eu sempre conhecesse aquela voz. Fiquei ali imóvel, hipnotizado pelo som. Ela me perguntou outra coisa em inglês, mas não consegui entender. Ela sorriu compreensiva. Tudo bem, sussurrou em espanhol. Estava ajoelhado ao meu lado. Eu compreendo o verdadeiro medo. Vivo com ele. Eu ia falar quando ouvi a voz do emissário em meu ouvido. É a voz de Ermelinda, sua ama de leite. A única coisa que eu sabia sobre Ermelinda era a história que me contaram, que ela fora acidentalmente morta por um caminhão desgovernado. Era uma coisa chocante, para mim, a voz da mulher remexer lembranças tão profundas e antigas. Por um momento experimentei uma ansiedade agonizante. Eu sou a sua ama de leite, a mulher exclamou em tom suave. Que extraordinário! Quer meu peito? O riso sacudiu-lhe o corpo. Fiz um esforço supremo para permanecer calmo, mas sabia que estava rapidamente perdendo terreno e que, a qualquer momento, iria abandonar os sentidos. Não ligue para minha brincadeira, disse ela em voz baixa. A verdade é que eu gosto muito de você. Você está borbulhando de energia e nós vamos nos dar muito bem. Dois homens mais velhos se ajoelharam na nossa frente. Um deles virou-se curiosamente para nos olhar. Ela não prestou atenção e continuou sussurrando em meu ouvido. Deixe-me segurar sua mão, pediu, mas seu pedido parecia uma ordem. Entreguei minha mão, incapaz de negar. Obrigada. Obrigada pela confiança e por acreditar em mim, ela sussurrou. O som de sua voz estava me deixando louco. Sua rouquidão era tão exótica, tão absolutamente feminina. Em nenhuma situação eu a tomaria pela voz de um homem buscando soar feminino. Era uma voz rouca, mas não gutural ou áspera. Era mais como o som de pés descalços andando suavemente sobre cascalho. Fiz um esforço tremendo para romper um lençol invisível de energia que parecia ter me envolvido. Achei que conseguira. Levantei-me, pronto para ir embora. E teria ido se a mulher também não houvesse levantado e sussurrado em meu ouvido. Não fuja. Tenho muita coisa para lhe contar. Sentei-me automaticamente, preso pela curiosidade. Estranhamente, minha ansiedade se fora de súbito e meu medo também. Cheguei a ter presença bastante para perguntar. Você é realmente uma mulher? Ela riu baixinho como uma garotinha. Em seguida falou uma frase tortuosa. Se você ousa pensar que eu me transformaria num homem terrível e lhe causaria mal, está gravemente enganado. Falou acentuando ainda mais aquela voz estranha e hipnotizante. Você é meu benfeitor, e eu sou sua serva, como fui de todos os naguais que o precederam. Reunindo toda a força que pude, abri-lhe minha mente. Você é bem-vindo à minha energia, falei. É minha doação para você, mas não quero que me dê qualquer dom de poder. E realmente, estou falando sério. Não posso tomar sua energia de graça. Ela sussurrou. Eu pago pelo que eu recebo. Este é o acordo. É idiotice dar sua energia de graça. Eu fui um idiota toda a minha vida. Pode acreditar. Certamente posso me dar ao luxo de lhe fazer uma doação. Não tenho problema com isso. Você precisa da energia. Tome-a. Mas eu não preciso ser atrelado com coisas desnecessárias. Não tenho nada e eu adoro isso. Talvez, ela disse pensativa. Talvez. Agressivamente perguntei se ela estava querendo dizer
que talvez tomaria minha energia ou que não acreditava que eu não tinha nada e adorava isso. Ela riu deliciada e disse que poderia tomar minha energia, já que eu estava oferecendo-a tão generosamente, mas que tinha de fazer um pagamento, tinha de me dar uma coisa de valor semelhante. Enquanto a ouvia falar, percebi que era um espanhol com um sotaque estrangeiro muito extravagante. Ela consistentemente acrescentava fonemas extras à sílaba do meio de cada palavra. Nunca na vida eu ouvira alguém falar assim. Seu sotaque é extraordinário, falei. De onde é? De quase a eternidade, ela disse e suspirou. Havíamos começado a fazer contato. Entendi por que suspirou. Ela era a coisa mais próxima da permanência, enquanto eu era temporário. Essa era a minha vantagem. O desafiador da morte tinha se metido num canto apertado e eu estava livre. Examinei-a atentamente. Ela parecia estar entre 35 e 40 anos de idade. Era uma mulher morena, completamente índia, quase robusta, mas não gorda, nem mesmo pesada. Eu podia ver que a pele de seus braços e de suas mãos era lisa, os músculos firmes e jovens. Avaliei que tivesse 1,67 m, 1,70 m de altura. Usava um vestido comprido, um chale preto e guaraches. Em sua posição ajoelhada, eu podia ver os calcanhares lisos e parte das pernas fortes. A cintura era fina, tinha seios grandes que não podia ou não queria esconder sob o chale. O cabelo era negríssimo e preso numa trança longa. Não era bonita, tampouco sem graça. Suas feições não eram nem um pouco notáveis. Eu sentia que ela não atrairia a atenção de ninguém, exceto pelos olhos, que mantinha baixos, ocultos sob os cílios. Seus olhos eram magníficos, claros, pacíficos. Afora os de Dom Juan, eu nunca vira olhos mais brilhantes, mais vivos. Seus olhos me deixaram completamente à vontade. Olhos como aqueles não podiam ser malévolos. Tive uma onda de confiança e otimismo, e o sentimento de que a conhecera por toda a vida. Mas também estava muito cônscio de outra coisa, minha instabilidade emocional. Ela sempre me assolara no mundo de Dom Juan, forçando-me a agir como um ioiô. Tinha momentos de total confiança e discernimento seguidos por dúvidas e desconfianças abjetas. Esse caso não iria ser diferente. Minha mente suspeitosa veio de súbito, com o aviso de que eu estava caindo no feitiço da mulher. Você aprendeu espanhol tarde na vida, não foi? Falei só para sair de meus pensamentos e evitar que ela os lesse. Somente ontem. Ela respondeu e soltou um riso cristalino. Seus dentes pequenos, estranhamente brancos, brilhavam como uma fieira de pérolas. As pessoas se viraram para nos olhar. Baixei a cabeça como se estivesse rezando profundamente. A mulher chegou mais perto de mim. Existe algum lugar onde possamos conversar? Perguntei. Estamos conversando aqui, ela disse. Conversei aqui com todos os naguais de Solim. Se você sussurrar, ninguém vai saber que estamos conversando. Eu estava morrendo de vontade de perguntar sobre sua idade, mas uma lembrança ajuizada veio me salvar. Lembrei-me de um amigo que, durante anos, vinha colocando todo tipo de armadilha para que eu confessasse minha idade. Eu detestava seus interesses mesquinhos e agora estava quase entrando no mesmo comportamento. Abandonei instantaneamente. Quis falar com ela sobre isso, só para manter a conversa. Ela parecia saber o que se passava em meu pensamento. Balançou meu braço num gesto amigável, como se dissesse que tínhamos compartilhado um pensamento. Em vez de me dar um dom, você pode me contar uma coisa que me ajude em meu caminho? Perguntei. Ela balançou a cabeça negativamente. Não.
Não, não, não. Nós somos extremamente diferentes, mais diferentes do que eu acreditava ser possível. Levantou-se e deslizou de lado para fora do banco, ajoelhou-se, destramente ao passar diante do altar principal. Persignou-se e fez um sinal para que eu a acompanhasse até um grande altar lateral à nossa esquerda. Ajoelhamo-nos diante de um crucifixo de tamanho real. Antes de eu ter tempo de dizer qualquer coisa, ela falou: eu vivo há muito, muito tempo. O motivo de ter essa vida tão longa é que controlo os deslocamentos e os movimentos de meu ponto de aglutinação. Além disso, não fico aqui em seu mundo por muito tempo. Preciso economizar a energia que consigo com os naguais de sua linha. Como que é existir em outros mundos? Perguntei. É como em seu sonhar, só que tenho mais mobilidade. Posso ficar mais tempo onde quiser, do mesmo modo que você poderia ficar o quanto quisesse em qualquer um de seus sonhos. Quando você está nesse mundo, fica presa somente nessa área? Não. Eu vou aonde quero. E sempre vai como mulher? Eu já fui mulher por mais tempo do que homem. Definitivamente eu gosto muito mais. Acho que quase me esqueci de como é ser homem. Sou completamente mulher. Pegou minha mão e me fez tocar entre suas pernas. Meu coração batia na garganta. Era realmente uma mulher. Eu simplesmente não posso pegar sua energia, disse ela mudando de assunto. Precisamos fazer outro tipo de acordo. Nesse momento, outra onda de raciocínio mundano me assolou. Quis perguntar onde ela vivia quando estava neste mundo. Não precisei verbalizar a pergunta para obter resposta. Você é muito, muito mais jovem do que eu, falou. E já tem dificuldade para contar às pessoas onde vive. E mesmo que as levasse à casa que você possui, ou pela qual paga aluguel, isso não é onde você vive. Há tantas coisas que eu queria lhe perguntar, mas só consigo ter pensamentos estúpidos, falei. Eu não apenas tinha pensamentos estúpidos, mas me encontrava num estado de tamanha sugestibilidade que nem bem ela terminou de dizer que eu sabia o que ela sabia e senti que sabia tudo e que não precisava fazer mais nenhuma pergunta. Rindo, falei a ela de minha credulidade. Você não é crédulo, ela me assegurou com autoridade. Você sabe tudo porque agora está totalmente na segunda atenção. Olhe ao redor. Por um instante não pude focalizar a vista. Era exatamente como se estivesse com água nos olhos. Quando organizei a visão, percebi que havia ocorrido algo portentoso. A igreja era diferente, mais escura, mais soturna e, de algum modo, mais dura. Levantei-me e dei 2 passos em direção à nave. O que me atraiu os olhos foram os bancos. Não eram feitos de tábuas, mas de troncos finos e retorcidos. Eram bancos feitos à mão, colocados dentro de um magnífico edifício de pedras. Também a luz da igreja era diferente. Era amarelada. Seu brilho fraco lançava sombras mais negras que eu já vira. Vinha das velas dos muitos altares da igreja. Tive uma noção de como a luz das velas se adequava bem às paredes maciças de pedra e aos ornamentos de uma igreja colonial. A mulher me encarava, e o brilho de seus olhos era ainda mais notável. Eu soube então que estava sonhando, que ela dirigia o sonho. Mas não tive medo dela, nem do sonho. Afastei-me do altar lateral e olhei de novo para a nave da igreja. Havia pessoas ajoelhadas em oração. Muitas pessoas, estranhamente pequenas, morenas, duras. Pude ver suas cabeças baixas ocupando todo o espaço, desde o altar principal. As de perto me olhavam, obviamente, com ar desaprovador. Eu estava boquiaberto com elas, com todo o resto, mas não conseguia ouvir qualquer ruído. As pessoas se movimentavam, mas não havia nenhum som. Não consigo ouvir nada, falei para a mulher.
Minha voz soou, ecoando, como se a igreja fosse uma concha vazia. Praticamente todas as cabeças viraram em minha direção. A mulher me puxou de volta para a escuridão do altar lateral. Você ouvirá, se não escutar com os ouvidos, disse ela. Ouça com sua atenção sonhadora. Parecia que eu só precisava de sua insinuação. Fui subitamente envolto pelo zumbido de uma multidão rezando. No instante me senti arrebatado. Descobri que aquele era o som mais exótico que eu já ouvira. Quis falar sobre isso com a mulher, mas ela não estava ao meu lado. Procurei-a. Ela praticamente chegara à porta. Virou-se, sinalizando para que eu a seguisse. Alcancei-a no átrio. As luzes da rua haviam desaparecido. A única iluminação era a luz da lua. A fachada da igreja também era diferente, inacabada. Blocos quadrados de pedra calcária estavam espalhados. Não havia casas ou prédios em volta da igreja. A luz da lua, a cena era fantasmagórica. Aonde vamos? Perguntei. A lugar nenhum. Simplesmente viemos aqui para ter mais espaço, mais privacidade. Aqui podemos falar até cansar. Pediu que eu sentasse num pedaço de pedra calcária meio cinzelada. A segunda tensão tem tesouros infinitos para ser descobertos, começou. O posicionamento inicial em que o sonhador coloca seu corpo é de importância vital. E exatamente nisso está o segredo dos feiticeiros antigos, que já eram antigos na minha época. Pense nisso. Ela sentou-se tão perto que senti o calor do seu corpo. Colocou um braço ao redor do meu ombro, me apertou contra o peito. Seu corpo tinha uma fragrância extremamente peculiar. Lembrava-me árvores ou artemísia. Não que ela estivesse usando perfume. Todo o corpo parecia exalar aquele odor característico de florestas de pinheiros. Além disso, o calor de seu corpo não era como o meu, ou como o de qualquer outra pessoa que eu conhecesse. Era um calor suave, mentolado, até mesmo equilibrado. O pensamento que me veio foi que seu calor pressionaria continuamente, mas sem pressa. Então ela começou a sussurrar em meu ouvido esquerdo. Disse que os dons que proporcionara aos naguais de minha linhagem tinham a ver com o que os feiticeiros antigos chamavam de posições gêmeas, isto é, a posição inicial em que o sonhador coloca o corpo para começar a sonhar é espelhada pela posição em que ele coloca o corpo energético, nos sonhos, para fixar seu ponto de aglutinação em qualquer local de sua escolha. As duas posições formam uma unidade, disse ela, e os feiticeiros antigos levaram milhares de anos para descobrir o relacionamento perfeito entre duas posições quaisquer. Comentou com o ruizinho que os feiticeiros de hoje em dia nunca terão tempo nem disposição para fazer todo esse trabalho e que os homens e as mulheres de minha linha eram felizardos por terem-na para dar esses dons. Seu riso teve um som notável, cristalino. Eu não entendera direito sua explicação sobre as posições gêmeas. Falei, cheio de audácia, que não queria praticar esse tipo de coisa, mas apenas saber delas como possibilidades intelectuais. O que exatamente você quer saber? Ela perguntou em voz suave. Explique o que quer dizer com posições gêmeas, ou com a posição inicial em que o sonhador coloca seu corpo para começar a sonhar. Como você se sente para começar seu sonhar? De qualquer jeito. Não tem um padrão. Dom Juan nunca enfatizou esse ponto. Ela mudou de posição, sentou-se à minha direita e sussurrou em meu outro ouvido que, de acordo com o que ela sabia, a posição em que colocamos o corpo é de importância fundamental. Propôs um meio muito fácil de testar isso, realizando um exercício extremamente delicado, porém simples. Comece o seu sonhar deitado sobre o lado direito, com os joelhos um pouco dobrados. A disciplina é manter essa posição e cair no sono estando nela. No sonhar, então, o exercício é sonhar que está deitado exatamente na mesma posição e cair no sono de novo.
O que isso faz? Perguntei. Faz o ponto de aglutinação fixar. E estou querendo dizer realmente fixo em qualquer posicionamento em que ele estiver no instante em que você cair no sono pela segunda vez. Quais são os resultados desses exercícios? A percepção total. Tenho certeza de que seus professores já lhe disseram que meus presentes são dons de percepção total. Não disseram? Disseram. Mas acho que para mim não está claro que seja a percepção total. Ela me ignorou e prosseguiu, dizendo que as 4 variações do exercício eram cair no sono deitado sobre o lado direito, sobre o esquerdo, as costas e o estômago. E no sonhar, o exercício era sonhar que estava caindo no sono uma segunda vez, na mesma posição que o sonhar começara. Prometeu resultados extraordinários que, segundo ela, não se poderia prever. Mudou abruptamente de assunto e me perguntou: qual é o dom que você deseja? Nada de dom para mim, já falei. Eu insisto, eu preciso oferecer um dom. Você precisa aceitar. Esse é o nosso acordo. Nosso acordo é eu lhe dar energia. Então pegue. Isso é por minha conta. Meu presente para você. A mulher pareceu aturdida e persisti dizendo que não tinha problema que ela tomasse minha energia. Até mesmo disse que gostava imensamente dela. Naturalmente estava falando a sério. Havia nela alguma coisa extremamente triste e, ao mesmo tempo, muito atraente. Vamos voltar para a igreja, ela murmurou. Se quer de fato me dar um presente, falei, me leve para um passeio nesta cidade à luz da lua. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Desde que você não diga nenhuma palavra. Por que não? Perguntei, mas já sabia a resposta. Porque estamos sonhando. Isso fará você entrar mais fundo em meu sonho. Explicou que enquanto ficássemos na igreja, eu teria energia suficiente para pensar e conversar. Mas que além das fronteiras da igreja, era outra situação. Por que isso? Perguntei ousado. Num tom extremamente sério, que não somente aumentou sua estranheza, mas me aterrorizou, a mulher disse. Porque não existe lá fora. Isto é um sonho. Você está no quarto portão do sonhar, sonhando meu sonho. Falou que sua arte era ser capaz de projetar seu intento e que tudo que eu via ao redor era seu intento. Disse num sussurro que a igreja e a cidade eram resultados de seu intento. Elas não existiam, mas existiam. Acrescentou, olhando em meus olhos, que esse é um dos mistérios de intentar, na segunda atenção, as posições gêmeas do sonhar. Pode ser feito, mas não pode ser explicado ou compreendido. Contou então que veio de uma linha de feiticeiros que sabiam como se movimentar na segunda atenção, projetando seu intento. Os feiticeiros de sua linha praticavam a arte de projetar seus pensamentos no sonhar, com o objetivo de realizar a reprodução fiel de qualquer objeto, estrutura, paisagem ou cenário de sua escolha. Disse que os feiticeiros de sua linha costumavam começar olhando para um objeto simples, memorizando cada detalhe. Em seguida, fechavam os olhos, visualizavam o objeto e corrigiam sua visualização comparando com o objeto real, até que podiam vê-lo em sua totalidade, com os olhos fechados. A etapa seguinte em seu esquema de desenvolvimento era sonhar com o objeto e criar no sonho, do ponto de vista de sua percepção, uma materialização total do objeto. Esse ato, segundo a mulher, era chamado de primeiro passo para a percepção total. A partir de um objeto simples, aqueles feiticeiros passavam a usar itens cada vez mais complexos. Seu objetivo final eram todos juntos visualizarem o mundo inteiro, em seguida sonhar esse mundo e assim recriar um lugar totalmente verídico onde poderiam existir. Quando algum dos feiticeiros de minha linha conseguia fazer isso, prosseguiu a mulher, ele podia colocar qualquer pessoa em seu intento, em seu sonho.
É isso que estou fazendo agora com você, e o que fiz com todos os naguais de sua linha. Ela deu um risinho. É melhor acreditar. Populações inteiras desapareceram, sonhando assim. É por isso que eu disse que esta igreja e esta cidade são um dos mistérios de intentar na segunda tensão. Disse que populações inteiras desapareceram assim? Como é que isso é possível? Eles visualizavam e, em seguida, recriavam nos sonhos o mesmo cenário. Ela respondeu: você nunca visualizou nada, de modo que, para você, é muito perigoso entrar em meu sonho. Avisou que é perigoso atravessar o quarto portão e viajar para lugares que só existem no intento de outra pessoa. Já que cada item tem um sonho desses, é um item absolutamente pessoal. Ainda quer ir? Perguntou. Falei que sim. E ela me contou mais sobre as posições gêmeas. A essência de sua explicação foi a seguinte: se eu estivesse, por exemplo, sonhando com minha cidade natal, e se meu sonho tivesse começado quando eu estava deitado sobre o lado direito, eu poderia facilmente ficar na cidade do sonho. Se deitasse do lado direito naquele sonho, sonhasse que havia caído no sono. O segundo sonho não seria necessariamente com minha cidade natal, mas seria o sonho mais concreto que se possa imaginar. Ela acreditava que, em meus treinamentos de sonhar, eu devia ter tido incontáveis sonhos de grande credulidade, mas assegurou-me que todos eles eram forçosamente falsos, porque o único meio de ter controle absoluto sobre os sonhos era usando a técnica das posições gêmeas. E não me pergunte por quê, acrescentou. Simplesmente é assim, como tudo. Fez com que eu me levantasse e, de novo, me alertou para não falar nem me afastar dela. Tomou gentilmente minha mão como se eu fosse uma criança. Foi na direção de um agrupamento de silhuetas escuras de casas. Estávamos numa rua calçada com pedras de rio que haviam sido socadas no chão. A pressão desigual criara superfícies desiguais. Parecia que quem fizera o calçamento havia seguido os contornos do solo sem se preocupar em nivelar. As casas eram grandes, caiadas de branco, construções de um andar, empoeiradas e cobertas de telhas. Havia pessoas andando em silêncio. Sombras escuras dentro das casas davam a sensação de vizinhos curiosos, porém assustados, fofocando por trás das portas. Eu podia ver também as montanhas baixas atrás da cidade. Contrariamente ao que acontecera o tempo todo em meu sonhar, meus processos mentais não estavam alterados. Os pensamentos não eram empurrados pela força dos eventos do sonho. E os cálculos mentais diziam que eu me encontrava na versão de sonho da mesma cidade onde Dom Juan vivia, mas numa época diferente. Minha curiosidade estava no auge. Eu me encontrava de fato com o desafiador da morte dentro de seu sonho. Quis observar tudo, ficar super alerta. Queria testar tudo vendo energia. Fiquei embaçado, mas a mulher apertou minha mão como um sinal de que concordava. Ainda me sentindo absurdamente tímido, verbalizei em voz alta meu intento de ver. Em meus exercícios de sonhar, eu vinha usando sempre a frase: quero ver energia. Algumas vezes eu precisava repetir e repetir até obter resultado. Dessa vez, na cidade de sonho da mulher, assim que comecei a repetir, do modo usual, ela começou a rir. Seu riso era como o de Dom Juan, um riso profundo e abandonado, de sacudir a barriga. O que é tão engraçado? Perguntei, meio contagiado por sua alegria. Juan Matos não gosta dos feiticeiros antigos em geral, e de mim em particular. Ela disse entre jorros de riso. Tudo o que precisamos fazer para ver nos sonhos é apontar o dedo mindinho para o item que desejamos ver. Fazer você gritar assim em meu sonho é o modo dele me mandar sua mensagem. É preciso admitir que ele é realmente esperto.
Parou por um instante e em seguida disse em tom de revelação: claro que gritar feito um idiota também funciona. O senso de humor dos feiticeiros me espantava além da conta. Ela parecia incapaz de continuar conversando, de tanto que ria. Senti-me estúpido quando ela se acalmou e ficou de novo perfeitamente controlada. Disse educadamente que eu poderia apontar para qualquer coisa que quisesse em seu sonho, inclusive para ela mesma. Apontei com o dedo mínimo da mão esquerda para uma casa. Não havia energia nela. Era como qualquer outro item de um sonho comum. Apontei para tudo ao redor com o mesmo resultado. Aponte para mim. Ela insistiu. Você deve confirmar que este é o método que os sonhadores usam para ver. Ela estava absolutamente certa. Aquele era o método. No instante que apontei o dedo mínimo, ela virou uma bolha de energia. Uma bolha de energia. Muito peculiar, devo dizer. Sua forma energética era exatamente como Dom Juan descrevera. Parecia uma enorme concha do mar, enrolada para dentro, ao longo de uma fenda que corria por toda sua extensão. Sou o único ser gerador de energia neste sonho, falou. Então a coisa certa para você fazer é simplesmente observar tudo. Naquele momento fui golpeado pela primeira vez pela imensidão da piada de Dom Juan. Ele me fizera aprender a gritar no sonho, de modo que eu pudesse gritar na privacidade do sonho do desafiador da morte. Achei esse toque tão engraçado que o riso saiu de mim em ondas sufocantes. Vamos continuar o passeio, a mulher disse em voz baixa quando o meu riso se esgotou. Só havia 2 ruas que se cruzavam. Cada uma tinha 3 quarteirões de casas. Andamos toda a extensão das 2 ruas. Não uma, mas 4 vezes. Olhei para tudo e, com minha atenção sonhadora, prestei atenção a todo tipo de ruído. Havia muito pouco, apenas cães latindo à distância, ou pessoas falando, em sussurros, enquanto passávamos. Os cães latindo me provocaram uma saudade estranha e profunda. Precisei parar de andar. Busquei alívio encostando o ombro numa parede. O contato foi chocante, não porque a parede fosse incomum, mas porque aquilo em que eu me encostava era uma parede sólida, como qualquer outra parede que eu já tocara. Sentia com a mão que estava livre. Corri os dedos pela superfície áspera. Era mesmo uma parede. Sua realidade atordoante pôs um fim imediato em minha saudade, renovou o interesse em observar tudo. Eu estava procurando especificamente características que podiam estar relacionadas com a cidade de meus dias. Entretanto, não importando o quão atentamente eu observasse, não obtinha qualquer sucesso. Havia uma plaza naquela cidade, mas ficava na frente da igreja, diante do átrio. À luz da lua, as montanhas ao redor da cidade eram claramente visíveis e quase reconhecíveis. Tentei me orientar observando a lua e as estrelas como se estivesse na realidade consensual da vida cotidiana. Era uma lua minguante, talvez um dia depois da crescente. Estava bem alta acima do horizonte. Pude ver Órion à direita da lua. Suas 2 estrelas principais, Betelgeuse e Rigel, formavam uma horizontal com a lua. Avaliei que fosse início de dezembro. Meu tempo era maio. Em maio, naquela época, Órion não estava à vista. Olhei para a lua o quanto pude. Nada mudou. Até onde poderia dizer, era a lua mesmo. A disparidade de tempo me deixou muito agitado. Enquanto examinava o horizonte sul, pensei que podia distinguir o mesmo pico em forma de sino que era visível do quintal de Dom Juan. Tentei em seguida descobrir onde sua casa poderia ter estado. Por um instante pensei ter descoberto. Instantaneamente foi possuído por uma tremenda ansiedade. Soube que precisava voltar à igreja porque, se não o fizesse,
cairia morto ali. Virei-me e fui na direção da igreja. A mulher rapidamente me agarrou a mão e foi atrás. Enquanto nos aproximávamos, quase correndo, percebi que a cidade naquele sonho estava atrás da igreja. Se eu tivesse levado isso em consideração, talvez pudesse me orientar. Do jeito que a coisa ia, eu não tinha mais atenção sonhadora. Concentrei-a toda nos detalhes arquitetônicos e ornamentais da parte de trás da igreja. Eu nunca vira aquela parte do prédio no mundo da vida cotidiana. Achei que, se pudesse gravar suas características na memória, talvez pudesse comparar mais tarde com os detalhes da igreja real. Esse foi o plano que imaginei no calor do momento. Mas alguma coisa dentro de mim zombou de meus esforços de confirmação. Durante todo o meu aprendizado, eu me atormentara com a necessidade de objetividade que me forçara a conferir e reconferir tudo que havia no mundo de Dom Juan. Entretanto, não era a confirmação que estava em jogo, mas a necessidade de usar esse impulso de objetividade como uma bengala que me protegesse nos momentos de distúrbios cognitivo mais intensos. Depois, quando chegava a hora de checar o que eu verificara, eu nunca o fazia. Dentro da igreja, a mulher e eu nos ajoelhamos no pequeno altar da esquerda, onde havíamos estado, e no instante seguinte, acordei na igreja iluminada de minha época. A mulher persignou-se e se levantou. Fiz o mesmo automaticamente. Ela pegou meu braço e começou a andar em direção à porta. Espere, espere, falei surpreso de ainda poder falar. Não conseguia pensar claramente, mas queria fazer uma pergunta difícil. O que eu queria saber é como alguém poderia ter energia para visualizar cada detalhe de uma cidade inteira. Sorrindo, a mulher respondeu minha pergunta, não verbalizada. Disse que era muito boa em visualizar, porque depois de toda uma vida fazendo isso, ela tivera o tempo de muitas vidas para aperfeiçoá-lo. Acrescentou que a cidade que eu visitara e a igreja onde havíamos conversado eram exemplos de suas visualizações recentes. A igreja era mesmo onde Sebastião fora sacristão. Ela se propusera a tarefa de memorizar cada detalhe de cada canto daquela igreja e da cidade, devido à necessidade de sobreviver. Terminou a fala com uma observação perturbadora. Como você sabe um bocado sobre essa cidade, mesmo nunca tendo tentado visualizá-la, está me ajudando a intentá-la. Aposto que você não acreditará se eu disser que essa cidade para a qual está olhando não existe realmente fora de seu intento e do meu. Encarou-me e riu de meu sentimento de horror, já que eu acabara de perceber totalmente o que ela dizia. Ainda estamos sonhando? Perguntei atônito. Estamos, falou, mas esse sonhar é mais real do que o outro, porque você está me ajudando. Não é possível explicar isso, além de dizer que está acontecendo, como tudo mais. Ela apontou ao redor. Não é possível dizer como isso acontece, mas acontece. Lembre-se sempre do que eu disse. Este é o mistério de intentar na segunda tensão. Puxou-me suavemente para perto. Vamos passear até a plaza de sonho, mas talvez eu deva me arrumar um pouquinho para você ficar mais à vontade. Olhei sem compreender enquanto ela, com enorme destreza, mudava de aparência. Fez isso com manobras muito simples, comuns. Tirou a saia comprida, revelando a saia de comprimento médio que estava usando por baixo. Em seguida, enrolou a trança comprida num coque, trocou os guaraches por sapatos com 3 centímetros de salto, que tirou de uma pequena bolsa de pano. Virou pelo avesso o chale reversível, ficou com uma estola bege. Parecia uma típica mulher mexicana de classe média, vindo da cidade grande, talvez numa visita àquele lugarejo. Pegou meu braço com uma segurança feminina e guiou-me em direção à plaza.
que aconteceu com sua língua? Falou em inglês. O gato comeu? Eu estava totalmente absorto com a possibilidade impensável de que ainda continuava no sonho. E o que é mais, estava começando a acreditar que, se fosse verdade, eu corria o risco de nunca acordar. Num tom indiferente que não consegui reconhecer como o meu, falei. Até agora eu não tinha me conscientizado de que você havia falado antes em inglês. Onde aprendeu? No mundo. Eu falo muitas línguas. Parou e me examinou. Tive tempo suficiente para aprender. Como vamos passar muito tempo juntos, algum dia vou ensinar minha língua a você. Ela riu, sem dúvida, de meu ar desesperado. Parei de andar. Vamos passar muito tempo juntos? Perguntei, traindo meus sentimentos. Claro, ela respondeu num tom alegre. Você vai, e devo dizer que muito generosamente me dar sua energia de graça. Você mesmo disse isso, não foi? Eu estava pasmo. Qual é o problema? A mulher perguntou, voltando para o espanhol. Não diga que se arrependeu da decisão. Nós somos feiticeiros. É tarde demais para mudar de ideia. Não tá com medo, tá? Eu estava mais do que aterrorizado, mas se me pedissem para descrever na hora o que me aterrorizava, eu não saberia. Certamente não estava com medo de me encontrar em outro sonho com o desafiador da morte, ou de perder a mente ou mesmo a vida. Estaria com medo do mal? Perguntei-me. Mas o pensamento do mal não suportaria um exame. Em resultado de todos aqueles anos no caminho dos feiticeiros, eu sabia sem sombra de dúvidas que no universo só existe energia. O mal é simplesmente uma concatenação da mente humana, esmagada pela fixação do ponto de aglutinação em seu posicionamento habitual. Em termos lógicos, não havia nada de que eu pudesse ter medo. Sabia disso, mas também sabia que minha fraqueza real era não ter fluidez para fixar meu ponto de aglutinação instantaneamente em qualquer posicionamento novo para o qual ele fosse deslocado. O contato com o desafiador da morte estava deslocando meu ponto de aglutinação numa taxa tremenda, e eu não tinha capacidade para me adaptar ao empuxo. O resultado era uma vaga pseudo-sensação de medo, de que eu não pudesse acordar. Não há problema, falei. Vamos continuar nosso passeio em sonho. Ela grudou o braço ao meu e chegamos em silêncio ao parque. Não era em absoluto um silêncio forçado, mas minha mente corria em círculos. Que estranho, pensei. Há pouquíssimo tempo eu tinha andado com Dom Juan do parque até a igreja, no meio do medo normal mais aterrorizante. Agora estava voltando da igreja ao parque, com objeto de meu medo, estava mais aterrorizado do que nunca, mas de um modo diferente, mais maduro, mais mortal. Para aliviar minhas preocupações, comecei a olhar ao redor. Se isso era um sonho, como eu acreditava, havia um meio de provar ou negá-lo. Apontei o dedo para as casas, para a igreja, para o calçamento da rua. Apontei para as pessoas, a quem eu parecia assustar consideravelmente. Senti sua massa. Eram tão reais quanto qualquer coisa que considero real. Só que não geravam energia. Nada naquela cidade gerava energia. Tudo parecia verdadeiro e normal. E mesmo assim, era um sonho. Virei-me para a mulher, que estava agarrada ao meu braço, questionei-a a respeito. Nós estamos sonhando, ela disse em sua voz rouca, e deu um risinho. Como as pessoas ao nosso redor podem ser tão reais, tão tridimensionais? É o mistério de intentar na segunda atenção, ela exclamou reverente. Essas pessoas aí são tão reais que têm até pensamentos. Aquele foi o golpe final. Não quis questionar mais nada. Quis me abandonar àquele sonho. Um repelão forte em meu braço me trouxe de volta ao momento. Havíamos chegado à plaza. A mulher parara de andar, estava me puxando para que eu sentasse num banco.
Eu soube que estava com um problema quando não senti o banco. Comecei a girar. Estou subindo, pensei. Captei um vislumbre rapidíssimo do parque, como se estivesse olhando de cima. É agora! Gritei. Achei que estava morrendo. Subida em giros transformou-se numa descida em redemoinho, indo para a escuridão,